ideia que eu tive para esse filme. Nós duas começámos essa queda juntas. Até nem era um filme nesse momento, era de encontrar uma imagem dele. Saber quem era esse homem, que era o nosso avô. Parecia que toda a gente tinha essa certeza. E o meu pai tinha falado disso muitas vezes, e a minha mãe, claro. Mesmo se fosse com muito ódio, muita coisa assim difícil. Sim, conta a história, uma história universal, não é? De um filho sem pai, abandonado por a mãe, e que foi finalmente o motivo do exílio do meu pai. Como a história do meu pai, ele escreveu a história dele toda, do dia da sua concepção. Não estava lá, mas fez assim, e até a nossa ida à França, quando nós fomos todos juntos, porque ele foi, evidentemente, em primeiro e depois fomos nós. E então o guião para a peça de teatro estava já escrita, finalmente. Claro, o nosso trabalho foi de fazer essa queda aqui em Portugal, quem era esse homem, dar a possibilidade à minha avó, que era um pouco uma pessoa que nem... Nós nunca mais a vimos, a partir do momento que fomos para a França, nunca mais. O meu pai cortou tudo a relação com ela. E aí, talvez, eu penso que é isso a parte universal também, não é? É dizer que os pais bastardos sem pai, muitas vezes de um homem mais rico que a mãe, não é? A minha avó era doméstica em casa dessa gente, numa casa assim incrível, não é? E finalmente foi um pouco difícil, mas tive a possibilidade de encontrar o descendente, que o pai dele herdou de tudo, não é? E era um primeiro inimigo do meu pai, claro. E então estava tudo reunido finalmente, era muito fácil. Depois, porque a pergunta que eu tive se foi fluido, foi muito fácil, porque também levou muito tempo a escrita para essa história, levou muito tempo e finalmente concordámos nessa queda ao princípio e aqui começámos a escrever. E foi um filme porque interessou logo muita gente também, mesmo em França, que não tem a mesma história, mas também é a época do Salazar. Me apareceu em 1933, mesmo naquele momento onde toda a Europa e também Portugal começa a estar completamente fechado sobre o mundo exterior, não é? E o lugar da mulher nesse tempo, penso que agora é diferente, não é? Mas também era assim. As domésticas tinham filhos sem pai, as mulheres pobres, não é? Our collaboration together, it was very easy. No problem. We didn't fight on set or no. It was very fine, and we have artistic mindset that is very alike. We have the same taste in movies and in theater and in art in general. So we could work together with the same image. Like for the theater play, we wanted to have something very bright with very unusual costume and the way they talk. It's not traditional theater. It's very too much. It's excessive, like the farce. Yeah, it's like a joke, something like this. They have sound of animals. The judge have many hands. The nephew is like a dog who is barking every time. Everyone is very intense. I think it's the character and how we ask them to interpret the characters. And it was our thing to put everything in the too much
too much. Grotesque. Yeah. Grotesque. Também eu pensei muitas vezes no cinema do Manuel de Oliveira, sobretudo um dos primeiros filmes que ele fez, que é O Ato da Primavera, que então é esse a filmar aquela gente do povo, não é? E aqui é um pouco essa coisa também, são gente, não interessa a ninguém. A história não tem grande interesse tampouco, não é? É uma história de todos. A única coisa que é diferente é que é esse processo. Porque o meu pai teve, não sei porquê, ele nunca soube exatamente porque é que ele quis fazer uma coisa assim, porque foi horrível para ele, não é? Isso não sei porquê. Mas é a única coisa que é uma coisa singular, finalmente, porque a história dele, a história dos imigrantes, a história dessas mulheres que tinham filhos sem nome, sem pai, havia tantas, não é? Mas foi esse processo que foi mesmo agradável a fazer. Brincámos muito. Quero dizer que não foi nada de sério. É isso que foi muito interessante, não foi? We think it's about João Pinto, my grandfather and your father, who is number one in the trial. But you see, in the movie, it's more about the mother who is judged by everyone because they said, oh, she was a slut, she slept around, we don't know who the father is because she was such a bad person. And you see how we put the camera on her, that she's also a victim of the society she was born and raised. So I think it's very important to say that. And why João decided to leave, it's because of all this cruelty. He had to face all the humiliation, and he was left alone. His mother couldn't save him from the situation because she was also a victim. And we wanted to dream about how it could have been, how they could have acted. And that's why it's all white setup, and with the fog on the set, we wanted it to be very dreamy, and frozen in time also. And we worked together on it. The word at the end. Voilà. É verdade que é um filme que finalmente eu não queria fazer. Mas penso que é sempre assim, não é? Foi assim uma ocasião também na minha vida, talvez, que houve alguma coisa e finalmente, porque eu penso que a minha família não era muito de acordo para eu fazer esse filme, sobretudo os meus irmãos e a minha irmã, porque para eles é uma coisa que assim, que vais ir aí pesquisar nesse lodo. E finalmente, eu sempre pensei que devia ser uma coisa alegre. É grave, é verdade, e é por isso que também é aqueles disfarces, aqueles costumes, não é? Que são assim, como uma peça para crianças, com aquelas coisas dos índios, é tudo coisa assim, e também são acessórios. Finalmente fomos nós que os desenhamos e os costumes também. Eu não fiz só filmes sobre Portugal e o passado, evidentemente, mas em cada filme fala-se do exílio, seja interior, de uma pessoa presa ou coisa assim, e sempre, eu não venho do cinema, finalmente, eu venho das artes plásticas, e fui há muito tempo também pintora e artista. E então, bom, o meu percurso, como dizer, é difícil dizer em poucas frases assim, mas este é o meu 7º filme. E fiz outros filmes. Os meus 3 primeiros filmes são a propósito do exílio, seja da comunidade portuguesa que vive lá em França, seja Também fiz um filme em Lisboa sobre o António Lobo Antunes, o escritor, que era uma maneira para mim de me confrontar também à cultura portuguesa que eu não tinha aprendido, claro. Era muito jovem quando fui.